Oi Dani, tudo bem? Aqui é o professor Walter. Vou te passar aqui algumas dicas importantes para você responder essas questões que o seu professor te passou sobre frações. Vamos falar aqui um pouquinho sobre a adição de frações. Se essa adição vier com denominadores iguais, como exemplo aqui que eu coloquei 6 terços mais 10 terços, o que é que você vai considerar? Você vai repetir os denominadores, que é sempre os números que ficam na parte de baixo da fração. Você vai repetir aqui. E soma apenas a parte de cima, que são os numeradores. No nosso exemplo aqui, 6 terços mais 10 terços, um total de 16 terços. O segundo passo aqui é entender se existe ou não algum tipo de simplificação. No nosso exemplo aqui, a gente não tem simplificação porque 16 e 3 são números que eles não se dividem pelos mesmos números simultaneamente. Ou seja, o 3 pode ser dividido por 3, mas o 16 não. Assim como o 16 pode ser dividido por 2 e o 3 não. Então, quando a gente não tem essa igualdade na hora de dividir os números, a gente encerra a nossa fração por aqui. Quando eu tenho denominadores diferentes, o processo é um pouco mais demorado, mas bem fácil da gente entender. Então eu tenho aqui 7 quartos mais 2 terços. Quando a gente tem esse tipo de situação, a gente multiplica os denominadores para a gente achar aqui o MMC. Já é uma forma rápida da gente encontrar esse número que divide os dois ao mesmo tempo. Então eu fiz aqui 4 vezes 3, 12. E aí eu faço um processo contrário. 12 dividido por 4, ou seja, o número começa dividindo pelo denominador e multiplica pelo numerador. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 7, 21. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 2, 8. Então agora eu encontrei um denominador em comum para os dois. Basta apenas que eu some a parte de cima. 21 mais 8, 29. E mantenho aqui o meu denominador 12. 29 e 12 acontece a mesma situação do exemplo anterior. Eu não tenho nenhum número que consiga dividir os dois ao mesmo tempo. Vamos agora observar a questão da multiplicação de frações. É bem fácil também, só que tem algumas regrinhas aqui que a gente tem que se atentar. Quando a multiplicação for entre duas frações visíveis, nós temos aqui 2 terços vezes 4 meios. O que é que eu vou fazer? Basta apenas que eu multiplique numerador por numerador, ou seja, 2 vezes 4, assim como ficou 3 vezes 2. Deu 8 sextos. Eu simplifiquei porque nesse caso aqui, eu encontro um número que eu consigo dividir tanto o numerador quanto o denominador ao mesmo tempo. No nosso exemplo aqui foi o número 2, onde eu dividi 8 por 2, que dá 4. 6 por 2, que dá 3. A fração encerrou aqui em 4 terços, porque a gente não consegue simplificar mais. Quando a gente agora observa a fração sendo multiplicada por um número inteiro, é o mesmo processo. A gente não se diferencia das outras situações. Só que, toda vez que eu encontrar um número inteiro, ele é a mesma coisa de ser esse número sobre 1. Então, no nosso exemplo aqui, nós temos 6 nonos vezes 2. É a mesma coisa de 6 nonos vezes 2 vezes 1. Sobre 1, perdão. Quando a gente então faz a multiplicação, seguindo a mesma regra do exemplo anterior. Multiplico numerador por numerador. 6 vezes 2, que deu 12. Assim como ficou 9 vezes 1, que ficou o do próprio número 9. Certo? Nesse caso aqui, a gente consegue simplificar. Conseguimos. Ficou aqui 12 sobre 9. Porém, se você dividir 12 por 3, a gente alcança aqui 4. E se dividir 9 por 3, a gente alcança o número 3. Então, 12 sobre 9 é a mesma coisa que 4 sobre 3. Vou até anotar aqui para que você consiga visualizar. Eu coloquei aqui o resultado, mas antes da simplificação. O resultado final, após a simplificação, é esse número aqui, 4 sobre 3. Tudo bem? Boa sorte aí e bons estudos.